Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda os livros de Daniel e Apocalipse, as profecias contidas nesses livros. O livro de Daniel, aquele que Jesus nos recomendou que lêssemos para o tempo do fim. Já estudamos que estamos no tempo do fim. E o livro de Apocalipse, que é praticamente gêmeo do livro de Daniel. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, nos ajude a compartilhar esse vídeo, como outras pessoas já estão fazendo, ajudando a compartilhar esse vídeo. Como nós estamos estudando, nós chegamos na reta final do livro de Daniel. Estamos estudando o capítulo 10, que faz parte de um bloco profético, junto com o capítulo 11 e 12. Estamos no segundo vídeo do capítulo 10. Vamos fazer esse capítulo em 2 vídeos. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá na descrição do canal ou na playlist. E do canal não, vai na descrição do vídeo ou na playlist do canal e procure esse vídeo, assista ele primeiro, porque senão você vai ficar meio perdido no que a gente vai falar agora. E assiste os outros também, caso você esteja aqui pela primeira vez, vai lá dar uma maratonada. Não sei quando você vai estar assistindo esses vídeos, mas se você estiver assistindo agora, no meio do ano de 2020, pelo menos aqui na região onde eu moro, no interior de São Paulo, está muito frio e está um tempo propício para você ficar debaixo das cobertas, poder assistir esses vídeos tranquilamente, até você chegar aqui onde nós chegamos no capítulo 10. Tudo bem? Se você já leu o capítulo 10, nós vamos orar. Se você não leu, dá esse pause, vai lá ler o capítulo 10, assiste o outro vídeo e depois volte aqui e nós vamos continuar estudando esse capítulo tão interessante. Feche seus olhos ou fique em atitude de oração, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estar conosco aqui, nos ajudando a entender essa palavra profética, e pedimos que o seu Santo Espírito se faça presente mais uma vez aqui comigo, também com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está querendo nos revelar. Perdoa os nossos pecados, fique conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, no vídeo passado nós aprendemos que Daniel estava orando por 3 semanas, pedindo a orientação de Deus. Durante essas 3 semanas, um anjo tentou levar a revelação para ele, não conseguiu, porque o príncipe do reino da Pérsia resistiu a esse anjo, e ele só conseguiu vencer esse príncipe do reino da Pérsia quando veio Miguel para ajudar esse anjo e chegar até Daniel. É isso que o anjo fala. E nós descobrimos que essa palavrinha para príncipe é uma palavrinha que fala sobre príncipes do reino celestial, dos reinos espirituais. Não é príncipe do reino terrestre. Nós já aprendemos isso daí. E isso faz muito sentido com aquilo que Paulo falou em Efésios capítulo 6, quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades do mundo espiritual, das forças do mal. Então agora nós vamos aprender quem são esses 2 personagens. No capítulo 10, no verso 13, fala que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, mas que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Esse príncipe da Pérsia, para resistir a um anjo, ele também deveria ser algo espiritual, porque um príncipe do reino da Pérsia aqui, que no caso seria Ciro, porque ele fala que ele está no 3º ano de Ciro, e Ciro é o regente da Pérsia, provavelmente Ciro não conseguiria resistir fisicamente um anjo por 3 semanas, impedindo que esse anjo chegasse até Daniel, mesmo porque Ciro, ele é o benfeitor do povo de Israel. Ciro, ele entra no lugar dos governantes de Babilônia, né? Depois de Nabucodonosor, depois de Belsazar, ele entra ali e ele libera o povo de Israel do cativeiro, após os 70 anos de cativeiro, para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então Ciro, ele não era um governante ruim para os judeus, pelo contrário. Então por que Ciro estaria resistindo o anjo a levar uma mensagem para Daniel? Não faz sentido. O que acontece aqui é uma metáfora, e uma metáfora para Satanás. Toda vez que Satanás aparece, nas 2 vezes que Satanás aparece no Antigo Testamento, ele raramente é chamado de Satanás. Ele aparece como Satanás só em Jó. Em Jó, realmente, ele é chamado de Satanás. Mas nas outras 2 aparições dele,
3 aparições, se eu não me engano, ele não é chamado pelo nome de Satanás. A primeira aparição dele, ele aparece como uma serpente, mas se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que ele não fala quem é a serpente. Fala que a serpente vai lá e influencia a Eva poder comer do fruto e assim cair em tentação, mas em nenhum momento fala quem é essa serpente. Você vai descobrir que a serpente é Satanás só em Apocalipse capítulo 12, quando ele fala lá no verso 7 em diante, que é a antiga serpente, que é chamado de diabo e Satanás. Mas no capítulo 3 de Gênesis você não sabe quem que é a serpente. Ele aparece outra vez em Isaías, no capítulo 14, só que ele também não é chamado de Satanás. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, você vai ver que ele é chamado de rei da Babilônia. Olha lá, no capítulo 14, ele fala sobre a queda da Babilônia. E ele está falando aqui da queda do rei da Babilônia. E ele fala o seguinte, a partir do verso 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Se você for pegar o rei da Babilônia, jamais quis fazer isso. Ele não quis subir lá na cima das alturas do céu, não quis tomar o trono de Deus, ele não quis ser Deus, ele não quis ser semelhante ao Altíssimo. Essa palavra semelhante, eu quero ser Deus. Então ele está fazendo uma alusão a Satanás. Ele está usando a figura do rei de Babilônia para se referir a Satanás. A mesma coisa acontece em Ezequiel no capítulo 28. Se você for para Ezequiel capítulo 28, ele chama esse ser de rei de Tiro. No verso 12 fala: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Só que quando você começa a ler, você vai ver que ele não está falando do rei de Tiro. Ele fala aqui: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio da sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas se cobria. E ele vai falando todas as pedras preciosas, e depois ele fala que no dia em que foste criado, forem eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci nos montes, e permanecia no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quando Satanás aparece no Antigo Testamento, geralmente ele é atrelado, ele é feito uma alusão a outro regente. Em Isaías é chamado de rei da Babilônia, em Ezequiel é chamado de rei de Tiro. Mas a própria descrição fala que ele é o querubim da guarda ungido, ou era, né, o querubim da guarda ungido. O rei do Tiro não era um querubim, era um ser humano normal. Querubim nós sabemos que é uma das castas angélicas. Então, quando ele fala lá em Daniel capítulo 10 que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a esse anjo, ele está citando a Satanás, porque é o único ser que pode resistir um anjo, impedindo de que esse anjo demore 3 semanas para chegar até Daniel para dar a revelação. Por isso que ele tem que chamar Miguel. O anjo não consegue vencer Satanás sozinho, ele precisa da ajuda de Miguel. E agora nós vamos descobrir quem é Miguel. Então nós já descobrimos que o príncipe do reino da Pérsia é uma alusão, uma metáfora usada para descrever Satanás. Sabemos que Satanás era um anjo lá no céu, o querubim da guarda, ele era o mais próximo de Deus. Se você for ver a descrição que nós já vimos da Arca da Aliança, que ficava dentro do santuário, em cima da arca tinha 2 querubins com 2 asas cobrindo. Eram os querubins cobridores. Os querubins são os anjos que ficam mais próximos de Deus, no trono de Deus no céu. Satanás era um desses querubins, ficava mais próximo de Deus. E ele era muito lindo, ele era esplendoroso, ele era super inteligente. Só que um dia isso subiu pela cabeça dele, a gente não sabe o porquê, e ele
resolveu tomar o lugar de Deus e por conta disso ele foi expulso do céu. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso lá em Apocalipse capítulo 12, quando nós vamos ver que tem uma guerra no céu entre Miguel e os seus anjos. Então, quem é Miguel? Se o anjo precisou da ajuda de Miguel para conter a Satanás, precisamos aprender quem é Miguel. Aqui Miguel ele fala que é um dos primeiros príncipes, mas essa tradução também não está legal. Ele não é um dos primeiros príncipes. A melhor tradução aqui seria, ele é o principal, o primeiro príncipe, porque quando fala que é um dos primeiros, subentende-se que tem mais. Ele é o primeiro príncipe. No verso 21 fala que ele é o vosso príncipe. E no capítulo 12 de Daniel, no verso 1, fala que Miguel é o grande príncipe. Então, ele é o primeiro, ele é o principal. Ele é o príncipe, ele não é um dos, ele é o príncipe. E o príncipe aqui, mais uma vez, é Sars, é relacionado aos exércitos celestiais. A palavra Miguel é a primeira vez que aparece no Antigo Testamento, é aqui no capítulo 10. Ela vai aparecer outras vezes depois, no próprio capítulo 12 de Apocalipse. E no capítulo 1, que só tem um capítulo, de Judas. Vamos lá para Judas, um livro antes de Apocalipse, a carta do apóstolo Judas. Não é o Judas Iscariotes, era outro Judas. E ele fala o seguinte no verso 9. Nós já conversamos sobre isso também, sobre a ressurreição de Moisés, mas ele fala: ora, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ele chama Miguel aqui de arcanjo. Arcanjo, em grego aqui, arque, angelos. A palavra arque, em grego, significa o principal, o primeiro. Por isso que você tem essa palavra para arcebispo, é o primeiro dos bispos. Arquirrival, é o principal rival. Ele é o mais importante. Não que ele seja o único, mas ele é o principal, né? Mas aqui ele sempre utiliza a palavra arcanjo no singular. Nós não temos arcanjos. Você só tem um arcanjo, porque se ele é o principal dos anjos, só tem um. Não tem mais de um arcanjo, só tem um. E esse um arcanjo que existe é o arcanjo Miguel. A palavra Miguel, no hebraico, significa Micael, ou Mihail, né? Que é quem é como Deus. É uma pergunta o nome de Miguel. Quem é como Deus? Por que ele faz essa pergunta? Porque ninguém é como Deus. E se esse arcanjo aparece como Miguel, ele é o principal dos anjos, tem uma outra referência ao arcanjo que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós já lemos várias vezes esse verso, mas vamos ler de novo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, fala aqui: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o arcanjo vai dar a voz para que os mortos ressuscitem. Olha que coisa interessante. Quando dada a voz ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E depois, em João, no Evangelho de João, Jesus fala o seguinte no capítulo 8. No Evangelho de João, no capítulo 8, ele fala o seguinte: no Evangelho de João, no capítulo 5, ele fala o seguinte: em verdade vos digo, verso 25, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Depois, mais para frente, ele fala no verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, voz de quem? Do Filho de Deus, e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então agora eu tenho uma discrepância aqui. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, fala que quem vai falar para os mortos ressuscitarem é o arcanjo.
o arcanjo Miguel, que só tem um arcanjo. Em Judas fala que esse arcanjo, o nome dele é Miguel, que é o mesmo nome dado para esse ser que ajuda o anjo contra Satanás. Em João capítulo 5, no verso 25, fala que quem vai falar para os mortos ressuscitarem é o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo. Então não tem discrepância aqui, significa que os dois são a mesma pessoa. O arcanjo Miguel é Jesus Cristo. E todas as vezes que aparece Miguel, geralmente ele é o general dos exércitos do Senhor. Quando você vai lá para Apocalipse capítulo 12, você vai ver que a guerra no céu que expulsa Satanás e os seus anjos é liderada por Miguel. No capítulo 12, verso 7 fala: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, nessa guerra que teve no céu, Miguel lidera os anjos, o arcanjo Miguel, contra Satanás e os seus anjos. Esse arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Toda vez que você vê no Antigo Testamento a palavra o anjo do Senhor, é Miguel que está aparecendo. Aliás, essa palavra anjo do Senhor, ele geralmente aparece em letra maiúscula. E como que eu sei que esse anjo do Senhor é Miguel, e se Miguel é Jesus Cristo? É porque quando ele aparece, ele sempre fala alguma coisa atribuída a Deus. Quando você vai para Juízes, por exemplo, Juízes no capítulo 13, quando que aparece um anjo do Senhor para falar com Manoá, que seria pai de Sansão. Sansão foi, você já deve ter ouvido falar, de um homem muito forte, que foi juiz em Israel, que libertou o povo de Israel dos filisteus. Esse anjo do Senhor aparece para Manoá, pai de Sansão, avisando que ele seria pai do menino, a mulher dele ia gerar um menino, e mostra como deveria ser o pré-natal dessa criança. E aí o Manoá fala assim para o anjo do Senhor, verso 17, capítulo 13, verso 17 de Juízes. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Ou honremos, né? Verso 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse-lhe: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem é chamado de maravilhoso no Antigo Testamento? Isaías capítulo 9 é um verso bem conhecido dos cristãos, mas nós vamos ler. Isaías capítulo 9, no verso 6, fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse aqui é uma profecia relacionada a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o nome dele é maravilhoso. E aqui o anjo do Senhor fala assim: por que você pergunta pelo meu nome, se é maravilhoso? Outra coisa interessante, no livro de Josué, quando os exércitos do Senhor estão se preparando para invadir Jericó, Josué recebe uma visita. No capítulo 4, no verso 13, diz que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe. E essa palavra príncipe que aparece aqui é Sars, é a mesma palavrinha lá dada para Miguel, dos exércitos do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Olha que coisa interessante. Verso 15: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalças a sandália dos pés, porque o lugar em que está é santo. E Josué fez assim. Em Apocalipse, João também cai aos pés de um anjo. Quando João vê um anjo, no capítulo 19, ele também fica super maravilhado com a presença desse anjo, e ele também cai aos pés do anjo para o adorar. Mas olha só o que o anjo fala para ele. Ele fala assim, capítulo 19, no verso 10. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele fala: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo.
Ele, porém, me disse: vedes, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Se esse anjo que aparece para Josué fosse um anjo comum, ele ia falar para Josué: não, Josué, não me adora não, adora a Deus. Só que esse anjo aceita a adoração e ainda fala para Josué tirar a sandália dos pés, a mesma frase que é usada por Deus quando ele fala para Moisés na sarça ardente. Quando Moisés vê uma sarça ardente pegando fogo e não se consumia, ele vai até essa sarça e Deus aparece para ele nessa sarça e fala: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Então esse príncipe dos exércitos do Senhor é Miguel. Esse Miguel é o próprio Deus, é Jesus Cristo, já em forma angélica, ajudando a humanidade. Jesus sempre esteve ajudando a humanidade antes da sua encarnação como ser humano. Jesus é aquele anjo que luta com Jacó, quando que ele toca na coxa de Jacó. Jesus é aquele que aparece para Abraão, quando ele fala que o Senhor me apareceu ali, e ele fala que ele teria um filho que chamaria Isaac. Jesus é o que está dentro da fornalha com os 3 anjos. Jesus é o que fecha a boca dos leões, na cova dos leões com Daniel. Então Jesus, na forma de Miguel, sempre está ajudando a humanidade contra as ciladas de Satanás. É o que me revela esse capítulo 10 de Daniel, quando ele fala: ó, Daniel, eu ouvi as suas preces. Quando você começou a orar, já veio a ordem para eu sair, para vir te revelar. Só que o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, me resistiu durante 3 semanas. Não estava deixando eu chegar aqui para revelar isso para você. E eu só consegui vencer esse ser, Satanás, quando Miguel veio me ajudar. Então Jesus, na forma de Miguel, vem ajudar esse anjo a vencer Satanás. Provavelmente nem precisou lutar com Satanás, assim como ele fez lá em Judas. Ele falou assim: ó, o Senhor te repreenda. E Satanás sai e deixa o caminho livre para o anjo chegar até Daniel, para que ele possa falar sobre a profecia que virá. O que esse capítulo me revela? Que realmente existe uma luta do bem contra o mal atrás dos nossos olhos, no mundo espiritual, e a gente nem percebe. E outra coisa interessante: por que Satanás está tão interessado em proibir que Daniel tivesse uma revelação? Se você continuar a ler no verso 21, depois que o anjo chega e fala assim: agora eu já consegui porque Miguel já me ajudou, e ele fala: ó, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Daniel 10, 21. Agora eu vou te declarar o que está expresso na escritura da verdade. Se você for lá para João, no Evangelho de João, no seu capítulo 8, no verso 44, Jesus fala o seguinte: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás nunca gostou da verdade e ele não quer que você aprenda sobre a verdade. Ele não queria que a verdade fosse revelada para Daniel, por isso que ele próprio em pessoa impede o anjo de levar a revelação da verdade para Daniel. E nós já aprendemos o que é a verdade. Lá no capítulo 8 de Daniel fala que o chifre pequeno, o poder papal, deitou a verdade por terra. Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, a palavra e a lei. Ele nunca gostou dessa verdade e ele sempre tentou atrapalhar a vida dos seres humanos, para que os seres humanos aprendessem da verdade. Tanto é que esse poder papal, esse poder aqui na terra, que atrapalha os seres humanos de aprender a verdade e que depois outras denominações abraçam também essa mentira que vai contra a verdade, olha quem que dá autoridade para ela. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo fala o seguinte, nós já lemos esse texto, mas nós vamos ler de novo, que é bem interessante. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala assim, ó:
Verso 9: ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então quem está por trás disso daí é Satanás. Quem está utilizando os seres humanos como instrumento nas suas mãos para impedir o acesso à verdade é Satanás, porque ele nunca se firmou na verdade e ele não gosta da verdade. E o anjo agora fala para Daniel: ó, agora eu consegui, porque Miguel veio me ajudar, e agora eu estou com o caminho livre para te explicar a verdade. E no vídeo que vem nós vamos começar a estudar o capítulo 11, e nós vamos aprender muitas coisas. O capítulo 11 é um livro bem complexo, é um dos capítulos mais difíceis de a gente entender, mas eu tenho certeza que com a direção do Espírito Santo ele vai nos ajudar. O que eu gostaria de falar para você? Satanás não vai querer que você acompanhe esses estudos. Satanás vai fazer de tudo para você não aprender da verdade. Satanás vai usar todos os subterfúgios que ele tiver. Ele não descansa. Ele vai trabalhar para que você não assista os vídeos e para que você não estude essas profecias de Daniel e Apocalipse. Por isso que nós devemos orar, pedir para que Jesus Cristo interfira, para que Ele mande os seus anjos ou Ele próprio atrapalhe e repreenda o inimigo, para que você possa aprender mais da palavra de Deus. Isso não é brincadeira, isso é a realidade do mundo espiritual que existe à nossa volta. Realmente Ele está aí, e você vai ter várias passagens no Novo Testamento falando que Ele está em derredor procurando em quem tragar. Ele está tentando atrapalhar a vida daqueles que querem aprender da palavra de Deus. E eu termino com um verso lá de Tiago, que Tiago fala o seguinte, capítulo 4, no verso 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você se sujeitar a Deus, se você orar a Deus, pedir entendimento e falar: eu quero aprender essas profecias, eu quero aprender as verdades bíblicas, se você se sujeitando a Deus, Deus vai repreender o inimigo e ele vai fugir de você, e você vai ter caminho livre para aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a verdade, aquela que você precisa conhecer para fazer a vontade de Deus o Pai. Que Deus abençoe. Eu vou estar orando por você, espero que você também ore, que nós possamos estar aqui no próximo vídeo aprendendo um pouco mais sobre essas profecias. Vamos entrar no capítulo 11, então a lição de casa para você é: leia o capítulo 11, é um capítulo um pouco comprido, por isso leia antes para que a gente possa começar a estudar, a continuar a estudar esse último bloco profético do livro de Daniel. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.